Bem-vindos, bem-vindas. Não sou budista, mas sou simpatizante dos ensinos do Buda e simpatizante das versões, das traduções desses ensinamentos, né, das adaptações desse ensinamento para a nossa vida moderna, para a nossa vida atual, que são fantásticas. Eu creio que talvez se eu tivesse encontrado o budismo antes na vida, eu teria me tornado, teria trilhado essa jornada, esse caminho, teria me dedicado o necessário e me aprofundado. É algo que realmente me atrai, é algo que me traz um sentimento de completitude muito bom, de profundidade. Mas, devido a várias situações, né, nasci numa cidadezinha lá no interior do Rio Grande do Sul, não tinha internet na época, não tinha quase livros, apesar de eu ter lido muita coisa que tinha disponível na biblioteca pública, né? Sempre fui um rato de biblioteca, mas não era tanto assim, né? Então pouca coisa sendo divulgada. Passei ao largo, me formei de outras formas. E essa minha visão de outras coisas me dificultou um pouco hoje, me dificulta hoje essa aderência ao budismo, porque eu percebo no budismo certas coisas que não batem com o meu conhecimento, com a minha experiência, mas que são caras para quem segue alguma linha dessa filosofia, às vezes dita como religião, às vezes dita como não, né? Então, hoje eu tenho pequenas divergências. Felizmente não tive a oportunidade ainda de conversar com lama, com Rinpoche, com guru, com um budista com muito conhecimento, né? E com tempo para pequenos debates e coisas assim, mas acompanho bastante o CEBB, né? Que é do Lama Padma Santen. Eles têm muitos vídeos, eu gosto muito dos vídeos do Marcelo. Então, traz uma contribuição fantástica. Tem bastante coisa na internet, no YouTube. E eu vou lendo livros aqui, livros ali, né? E vão ampliando. A gente tem várias religiões no planeta e nós vamos nos adaptando a cada uma delas com o passar do tempo. E uma visão correta é considerá-las todas necessárias, todas importantes. Cada um tem suas limitações, mas para as pessoas que estão com aquela sintonia, elas são fundamentais. Então, quando eu vejo uma pessoa que se diz desperta, que se diz iluminada, que se diz, né, evoluída, criticando religião, falando mal de religião dos outros, né, em geral dos outros, não da sua própria, eu me sinto constrangido. Porque todas são necessárias em algum momento. A gente vai soltando à medida que aquilo não nos basta mais, que aquilo não satisfaz a nossa sede, e a gente vai adiante. E dentro disso, o budismo é uma das melhores que nós temos, mais abertas, mais acessíveis, mais expansíveis. Também não é perfeita, feita por seres humanos, espalhada por seres humanos, mesmo que mestres iluminados, realizados, budas, coisa e tal, tem as suas limitações. É difícil traduzir certas coisas para o ser humano, né? E aí a gente se depara de tempos em tempos com essas questões. Mas nada que, assim, torne impraticável ou inválido, porque os ensinamentos são muito bem organizados, né? O Buda foi muito sábio, o Buda Sakyamuni foi muito sábio a organizar e passar isso tudo, e tivemos muitos aí sucessores do Buda também com muita habilidade em traduzir as informações. E se você é budista, né, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Peço desculpas, não é minha intenção aqui ofender Buda, ofender o budismo, ofender esse ou aquele lama ou algo assim, não, de forma alguma. Eu estou exercitando a minha criticidade, estou exercitando a minha mente, ampliando as minhas percepções, as minhas visões, observando
tentando também trazer, né, alguma contribuição de tudo que eu tenho de vivência para o budismo, ou para alguns budistas, ou para alguns simpatizantes como eu. Nas minhas últimas incursões, eu tenho tentado ler algumas coisas aí, mas está um pouco complicado, não pelo entendimento delas, mas porque elas precisam, de uma certa forma, no meu ponto de vista, no meu entendimento, uma certa regressão das minhas ideias. E para você tem uma determinada ideia, você tem que reduzir ela, limitar ela, para tentar entender o que o outro está falando, fica difícil às vezes, né? Fica irritante. Fica irritante. Então, estava lendo alguns livros ali e realmente chega num momento que os meus nervos parece que vão esticando eles assim, um por um. E aí eu tenho que me revestir, né? Uma calma, de uma tranquilidade para... Aí eu paro a leitura, eu vou meditar, eu vou me observar, eu vou observar aquilo que eu li, vou tentar entender o que o autor está passando, vou tentar entendendo o contexto e tudo mais para, né, para poder aprofundar. E ultimamente eu tenho lido esse livro, que eu já falei dele no canal... Não, no Instagram sim. No Instagram sim. Né? O pessoal da Bodhisattva, editora. Para comprar por eles é só pesquisar Bodhisattva na internet que vocês encontram, né? E o autor aqui, né? É o Khenpo Sutrin Gyatso. Essa aqui é uma edição revisada, muito boa, está muito interessante. O Marcelo também está fazendo um estudo desse aí, descobri esses dias, comecei a ler, são 8 vídeos, eu acho. Ele está com a versão antiga em inglês ainda, mas não sei se tem muitas diferenças. Mas tenho lido e tem sido interessante. Ele fala aqui de uma sequência, né, para a gente poder entender melhor, né, que vai nos oferecer um progresso, né, desse entendimento, que seria ouvir, escutar, entender os ensinamentos, com a mente aberta e receptiva, não distorcendo o que se escuta ou se estuda, e aí vem aquela minha dificuldade, né, porque eu já tenho algumas ideias diferentes que não batem, aí a gente tem que fazer uns ajustes. Segundo é refletir sobre o que foi recebido, né, para entender o significado daquilo. E aí também eu estou com dificuldade por não acreditar muito, não concordar muito com algum aspecto ali, mas tenho ponderado, tenho tentado colocar a coisa no seu parâmetro, né? E o terceiro é integrar esse conhecimento, esse entendimento na vida da gente, né? Tornar aquilo algo que está presente na gente. Então, vale a pena. E outra coisa que eu gostei desse livro é que ele coloca, divide em 5 partes, né, essa meditação sobre o vazio, certo? Cada fase aí é uma escola, e cada fase é uma escola. Mas ele fala uma coisa interessante, 2 coisas interessantes, né? Primeiro que ele não desmerece nenhuma escola, ele não fica comparando uma com a outra ou algo assim, né? Ele procura respeitar o entendimento de cada uma delas, mas da maneira como ele coloca, o estudo é
progressivo. Aqui nós temos as escolas. O estudo é progressivo. Então, ele começa por uma, expor, embasar, vai para outra, para outra e para outra. Então, vai apresentar uma progressão. E é isso que eu estou contando, que haja uma progressão, né? Que a gente chegue mais adiante, que as coisas comecem a fazer um pouquinho mais de sentido. Mas eu, né, preciso confessar que é uma leitura difícil, uma leitura, para mim, assim, complicada, porque você vê certas bases ali que não batem com o meu entendimento. E aí eu vou brigando. Eu vou brigando e vou fazendo o quê, né? Eu vou rabiscando aqui, eu vou... Vamos inverter aqui. Né? Eu vou salientando, colocando, escrevendo alguns questionamentos, algumas ponderações, né? Algumas divergências, algumas concordâncias, alguns pontos interessantes. Há muitos pontos interessantes, há muitos pontos de concordância com a visão dele, claro. Que o Buda nos passa é um conhecimento muito, muito precioso, muito importante, muito libertador. Mas não é único. Isso é importante. Buda e budismo são uma estrutura, um olhar sobre a realidade. Não é único. Existem outros. Há possibilidade de outros. Outras estruturas. Mas é uma das melhores que nós temos, uma das melhores que nós temos acesso e produzimos, né? E quero ver se trago em vídeos posteriores alguns detalhes, né? Que eu tenho divergência, que eu tenho questionamentos, principalmente porque quando eu me preparo para um vídeo, esse meu ponderar, esse meu questionar, esse meu entendimento, essa minha organização mental das etapas, do processo todo, vai nos trazendo, né, vai me trazendo uma claridade maior, uma tranquilidade maior para lidar com o assunto. Acabo buscando outras fontes, buscando outros meios, né? E creio que vai ser produtivo. Para terminar o vídeo e para ilustrar um pouquinho, né? Uma das coisas que eu questiono aqui já na primeira escola, né? É que eles iniciam uma busca pelo eu. O que é esse eu? O que é esse senso de identidade? Que a Luiz é a personalidade, né? É a mente, o que é isso, né? E pela progressão que esses budistas fizeram, que esses estudiosos fizeram, né? Eles chegam num ponto em que eles dizem assim, ó, na página 26. No entanto, quando os meditadores dirigem sua atenção a quem ou o que é esse eu, eles não conseguem encontrá-lo. Ponto. Então, gradualmente, muito gradualmente, ocorre-lhes que a razão pela qual não conseguem encontrá-lo é porque ele não está lá. Ele nunca esteve. Não existe um eu. E aqui eu vejo um erro. Só porque você não encontra alguma coisa, só porque 500 iguais a você não encontram alguma coisa, não significa que aquela coisa não existe. Não é? Aí eu preciso seguir um pouco o método científico, que infelizmente não é nem seguido por cientistas, né? Cientistas dizem, se os instrumentos não detectam, não existe. Os instrumentos não detectam. Ótimo. Agora, se existe ou não existe, eu não sei. Não estou conseguindo provar que existe. Mas também não estou conseguindo provar que não existe. O que eu sei é que os equipamentos não detectam isso. E aqui, os meditadores não encontraram o eu. Legal, esmiuçaram. Mas podemos tirar a conclusão que o eu não existe? Eu acho que não.
Eu acho que não. Dentro da linha de pensamento deles, foi isso que chegaram à conclusão. Não existe um eu. Um eu permanente, um eu independente, um eu... Não existe. É vazio isso. Mas, no meu entendimento, é uma conclusão precipitada, uma conclusão equivocada. A conclusão é: não encontrei o eu. Ponto. Se existe ou não existe, talvez eu tenha outros meios, talvez eu tenha que desenvolver novas técnicas de observação, talvez eu precise abranger outros aspectos que eu não estou atento, ou mudar os meus parâmetros, alguma coisa eu tenho que fazer para que talvez assim eu consiga encontrar um eu. Então esse é um exemplo, né, que eu tenho divergência. Então eu anotei ali, marquei, coisa e tal, a gente volta, revolta, pondera, revolta é bom, né? Pondera a respeito. Mas muito produtivo, muito produtivo. Acho que é um estudo muito bom, embora essa questão do vazio ela seja um ponto assim considerado muito adiantado por muitos budistas, ou seja, há alguns perigos de conclusões como essa e outras tantas que as pessoas tiram, né, sobre o vazio, sobre a impermanência e tudo mais. Ou seja, é interessante que você tenha uma base, que você avance até que você chegue mais preparado para esse conhecimento, para poder argumentar. O risco de quem está dentro da linha do budismo é que você vai sendo condicionado pela compreensão budista disso. Então você vai sendo, sua mente vai sendo formatada para ter a mesma conclusão. Tudo bem? São mestres, que são budas, que são seres realizados, iluminados, despertos, mas assim a sua mente vai sendo levada para isso. No meu caso, eu tenho a minha formação diferente, mas mais ampla, menos restrita, menos apegada a isso ou aquilo, e aí eu vejo esse conhecimento um pouco de fora, sem aderir totalmente a ele, e aí certas coisas que a gente percebe ali, que pela progressão daquelas pessoas é natural, é isso, ponto. Mas eu olhando de fora, eu não chego na mesma conclusão. Não chego. Mas está sendo muito bom, está sendo muito interessante. Vou ver se organizo um pouquinho melhor isso. Quero ver se assisto as aulas do Marcelo lá para entender um pouquinho melhor a visão dele, do que ele traz para a gente. Vale a pena. Aqui uma pequena listagem, né, do CEBB. Tem várias cidades que têm templos, que têm locais, que dão cursos, que têm meditações, que têm formação, e vale a pena. Inclusive aqui em Santa Catarina tem Canelinha, Rio Grande do Sul tem bastante. Tem o site, né, cebb.org.br, para quem se interessar mais e quiser adquirir o livro lá também. Tem outros livros interessantes. E os vídeos que eles têm na internet são muito bons, são aulas muito boas, também vale a pena. Vamos caminhando, agregando aos poucos. Crescendo, né? Tentando. Gratidão.